Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu trago 7 ideias super legais para você fazer com caixa de leite. Nós vamos começar essa primeira ideia, meus amores, retirando a parte de cima e também o fundo da nossa caixa. Nós vamos abrir e recortar no tamanho desejado. Essa ideia é muito versátil. A ideia aqui é fazer uma capa para post-it e materiais de papelaria, mas se você preferir, pode utilizar essa ideia também para fazer uma capa para caderno ou bloquinho de notas. Nós vamos forrar. Para forrar eu estou utilizando o EVA com glitter. Eu decidi não forrar a parte interna da caixa, mas se você quiser pode forrar. Meus amores, como o tema, o tópico Barbie tá super em alta, essa ideia eu vou personalizar de acordo com esse tema e para isso eu estou utilizando a cola quente para escrever o nome Barbie. Percebam que a caligrafia, as letras, a fonte é bem parecida com o original. Eu apenas olhei no celular e tentei reproduzir. Mas se você tiver impressora em casa e não quiser trabalhar com cola quente, também dá para imprimir. Depois que a cola quente secar, é só retirar e pintar na cor desejada. Eu pintei com um outro tom de rosa. Enquanto o nosso logo, o nosso nome Barbie seca, nós vamos vir aqui recortando cuidadosamente as bordas e nós já vamos fazer a parte interna. Para isso eu utilizei 2 pedacinhos de EVA, os dois na cor rosa, só que um pink e o outro rosa clarinho. E eu vou utilizar eles como se fossem bolsinhos para a gente conseguir colocar aí alguns materiais escolares. Para essa segunda ideia, meus amores, nós vamos precisar de 2 caixas de leite. E eu já vou adiantar que essa ideia é trabalhosa, mas o resultado fica muito legal. E é algo bem diferente e que eu acredito que vocês talvez não tenham pensado que fosse possível fazer com caixa de leite. Embora seja trabalhosa, é um trabalho muito gostoso, muito prazeroso. Vocês vão ver como essa ideia é legal e é divertida para fazer. Primeira coisa que nós vamos fazer é retirar a parte de cima e o fundo das 2 caixas. De uma das caixas, nós vamos utilizar as 4 laterais e da segunda caixa nós vamos utilizar apenas 2 laterais, ou seja, metade da caixa. Cortei aí no meio e fui acertando as bordas. Nós vamos unir essas caixas, mas não é agora não. Segura aí um pouquinho. Nós vamos começar utilizando esse molde para a gente fazer um recorte em todas as 6 laterais que a gente está trabalhando. Agora é só a gente recortar do jeitinho que a gente marcou. Nossas laterais vão ficar assim, e aí agora a gente vai unir essas 2 laterais nas outras 4.
A nossa ideia já começa a ganhar forma e eu vou utilizar algo que é opcional. Eu estou utilizando aqui uma garrafa de 3,3 litros, uma garrafa grande, e é exatamente o tamanho que eu preciso aqui para complementar as caixas de leite. Mas se vocês não quiserem ou não tiverem a garrafa, dá para substituir pelo acetato. Como eu quero algo no estilo mais vintage, bem trabalhado, bem provençal, com vários recortes e detalhes, eu estou utilizando aí alguns apliques que eu fiz com a própria cola quente, mas se você preferir, dá para fazer também com biscuit. E estou utilizando esses moldes. Muitos de vocês me perguntam aqui nos comentários onde encontrar esses moldes de silicone, onde que eu compro. Geralmente em Shopee. Eu provavelmente não tenho o link de todos eles, mas os links que eu encontrar eu vou deixar fixado aqui nos comentários. Eu fiz alguns apliques, alguns não, vários apliques, porque a gente quer decorar aí todas as superfícies das caixas de leite que a gente está usando, então eu precisei de muitos apliques e é só ir desenformando. Eu recortei aí aqueles que tinham alguma imperfeiçãozinha, alguma sobra na lateral e já fui colando com a cola quente. Em cada lateral dessa, eu utilizei 2 apliques mais compridos e 4 cantoneiras. Hora de pintar, meus amores, e eu vou pintar tanto essa estrutura quanto os outros apliques que eu vou colar depois na garrafa PET. Para pintar eu estou utilizando uma tinta spray dourada comum, mas se você preferir pode utilizar a tinta PVA que dá um resultado idêntico. Agora é só a gente fazer o encaixe da garrafa e eu vou colar essa parte de baixo. Eu recortei a garrafa no tamanho desejado e utilizei a cola quente para fixar a caixa na garrafa. Mas como eu falei para vocês, meus amores, se vocês não tiverem garrafa, não tem problema, dá para utilizar algum outro material. Eu colei os apliques que ainda faltava, dei uma camada de tinta spray nessa parte de cima. A ideia aqui é fazer uma luminária. Então essa tampinha azul da garrafa eu pintei com tinta spray. E utilizei também o betume e uma esponjinha para dar batidinhas e dar um efeito envelhecido. Para essa ideia, meus amores, vamos precisar de metade da caixa de leite. Nós vamos cortar no tamanho desejado e depois acertar as bordas. Nós vamos forrar tanto a parte de dentro quanto a parte de fora. Para isso eu estou utilizando um corino, mas você pode utilizar o tecido de sua preferência.
A ideia aqui é fazer uma carteira, por isso eu peguei um pedaço do mesmo courino e colei de um lado com as formas arredondadas e do outro lado, em vez de cortar de forma curva, eu cortei retinho. Eu fiz uma carteira bem pequenininha porque eu queria que ela fosse bem compacta, que coubesse todos os meus documentos e cartões importantes, mas que não fosse muito grande para colocar na bolsa. Acrescentei esse elástico de pomponhos para dar o acabamento aí nas bordas, mas se você preferir, pode fazer esse acabamento com um corino da mesma cor que você utilizou. Essa ideia, meus amores, nós vamos começar retirando a parte de cima e depois nós vamos recortar a parte da frente da caixa um pouco mais baixinha e os lados da caixa a gente vai recortar de forma arredondada. Essa parte maior que ficou, o fundo da caixa, nós vamos dobrar e vai servir de tampa para o nosso baúzinho. Meus amores, vocês podem escolher se vão forrar ou pintar. Eu tô utilizando um papel contact com estampa amadeirada para forrar toda a caixa. Agora, meus amores, vamos usar a cola quente para fazer alguns apliques. Eu fiz um coraçãozinho e uma chave. E depois da cola seca é só a gente desenformar. Eu pintei de dourado e sujei um pouquinho para dar um efeito envelhecido. Agora é só colar os apliques que fizemos. Essa ideia você pode utilizar como porta-joias ou como lembrancinha de festa. Nós vamos começar recortando a parte de cima para essa ideia e nós vamos deixar apenas uma das laterais grandes, as outras nós vamos cortar mais baixinhas. Agora, meus amores, nós vamos dobrar como se fosse uma sacolinha e nós vamos dobrar essa lateral mais comprida, colocando ela na frente da nossa caixinha. Eu vou personalizar com o tema Barbie, mas você pode decorar com o tema que preferir. Para essa ideia, meus amores, vamos retirar a parte de cima, o fundo e uma das laterais. Então, a gente vai ficar apenas com 3 lados da caixa. Vamos começar colando 2 triângulos, um de cada lado, para a gente formar como se fosse uma bolsinha. Eu decidi, meus amores, não forrar nem pintar a parte interna, mas você, se preferir, pode fazer isso. Vamos colar um EVA, esse daqui que eu estou utilizando é um prateado com glitter e nós vamos arredondar aí a parte da frente. Agora, meus amores, é só finalizar, você pode utilizar como lembrancinha e para acrescentar um detalhe, eu utilizei uma pedrinha perolada.
Essa ideia, meus amores, nós vamos começar retirando a parte de cima. Depois que fizermos isso, nós vamos fazer um retângulo na frente da caixa. Agora, meus amores, é só fazer uma tampinha de papelão para nossa caixa. Você faz aí no tamanho exato e forrar com um contact de sua preferência. Eu escolhi esse com essa estampa amadeirada.